Muito bem, vida e paz. Estamos aqui mais uma vez, uma live para nós fazermos uma leitura bíblica e um estudo das Sagradas Escrituras. Bom, vamos ler verso a verso novamente de algum livro. E o livro que nós escolhemos foi o livro de Esdras. Nós acabamos de fazer um estudo bíblico aprofundado do livro de Amós. Então, se você perdeu, busca aí, está aí no Instagram. E nas nossas redes sociais também tem disponível lá o estudo completo do livro de Amós, certo? Bom, nós começaremos hoje então um novo livro que será o livro de Esdras. Deixa eu ajeitar um pouquinho a câmera aqui. Vamos lá. Para nós fazermos esse estudo. Hoje nós vamos fazer uma introdução, iniciaremos com uma introdução ao livro de Esdras. Para quem não sabe, o livro de Esdras é um dos livros históricos, né, do Antigo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento ele é dividido em 5 livros, chamados livros da lei, o Pentateuco, 12 livros históricos, como por exemplo Josué, Primeiro e Segundo Reis, Primeiro e Segundo Crônicas, Esther, Esdras. Então são livros históricos. 5 livros poéticos, como Salmos, Cantares, Provérbios. 5 livros chamados Profetas Maiores, Daniel, Jeremias, Isaías. E 12 livros dos profetas menores, como o livro de Amós, que nós acabamos de fazer um estudo aprofundado, certo? Bom, então vamos fazer uma introdução aqui ao livro de Esdras. Esdras, esse livro ele é narrado, né, no tempo entre a transição entre o reino babilônico, ou o cativeiro de Israel, o cativeiro da tribo de Judá, né, do reino de Judá, no cativeiro babilônico, e a transição entre o Império Persa, ok? Então nós temos essa época onde foi escrito esse livro de Esdras, o que está narrado no livro de Esdras, né? Até a ida de Esdras até Jerusalém, para a organização política e religiosa do povo. Lembrando que o templo já havia sido construído, né? Pra você ter uma ideia, eu fiz umas anotações aqui, o templo foi construído em 515 antes de Cristo. Se não me engano, a transição quando o Ciro, se não me engano, né, toma a Babilônia, o reino persa toma a Babilônia, se não me engano, foi no ano de 539 antes de Cristo. E quando Esdras vai a Jerusalém, é o ano, estamos falando do ano de 458, mais ou menos ali, antes de Cristo, ok? Bom, a mensagem principal do livro é a fidelidade de Deus, a fidelidade de Deus com a sua palavra. Então Deus é fiel à sua palavra e ele promete então a restauração da nação de Israel, ele promete a restauração do templo, ele promete a cura do seu povo, o que está registrado lá no livro de Isaías. Então, se você Isaías não, desculpa, livro de Jeremias. Então, se você pegar o livro do profeta Jeremias, lá no capítulo 33, você vai ter essa narrativa de quando Deus falou a Jeremias, quando Deus deu a sua palavra a Jeremias, e Jeremias então profetizou ao povo de que este povo iria se tornar cativeiro, se tornaria escravo, mas Deus restauraria a nação de Israel novamente. Então, Esdras tem como mensagem principal o cumprimento de Deus nessa promessa, sendo assim, demonstrando toda a fidelidade do Senhor à sua palavra, certo? Que mais? Para você ter uma ideia, né, Esdras ele está logo na sequência, né, do final do livro de Segundo Crônicas. Então, se você quiser fazer uma leitura do livro de Crônicas, inclusive atribui-se, né, boa parte do livro de Crônicas, Primeira e Segunda Crônicas, a Esdras. Então, Esdras, logo após o Segundo Crônicas, continua então aí na história do povo de Israel, a história do povo hebreu, a continuação aí no livro de Esdras. Tá certo? Então, só para você ficar antenado, mais ou menos em que época nós estamos aí falando. Bom, algumas pessoas contemporâneas a Esdras. Uma delas é o rei Ciro, o grande rei Ciro, quando ele então toma a Babilônia, né? Ele conquista a Babilônia, então
Rei Ciro é considerado um dos maiores reis da história, e o seu reino é considerado de maior expansão histórica, né? Então seria o maior império que já existiu na história, seria o império do rei Ciro. Outro contemporâneo é Zorobabel. Zorobabel foi quem liderou o povo, a primeira ida do povo saindo do cativeiro babilônico, né, até Israel, até Judá, lá para reconstruir então o templo. Então Zorobabel é esse líder religioso, esse líder que leva o povo até Israel novamente, junto com Neemias. Que mais? Temos aí os outros reis, né, do reino persa, Medo-Persa, que é o rei Ciro, Artaxerxes e alguns profetas contemporâneos aí de Esdras, que é, por exemplo, Ageu e Zacarias, também são contemporâneos. Então, enquanto Esdras está indo novamente para Israel, né, lá para Judá, para a reconstrução, para a organização do povo, enfim, lá Ageu e Zacarias estão profetizando também para o povo, certo? São um dos últimos, assim como Malaquias, um dos últimos profetas levantados por Deus no tempo do Antigo Testamento. Bom, o que mais que nós podemos falar sobre essa introdução? Que o livro de Esdras, ele é considerado um livro, como eu disse, histórico. Um livro histórico pós-cativeiro, certo? Lembram vocês que o reino de Israel, depois de Salomão, foi dividido entre reino do norte e reino do sul? Lembra disso? Nós falamos muito disso no livro de Amós. E o reino do norte ficou conhecido como Samaria, né? Com 10 tribos. A capital era Samaria, né? A capital Samaria ficou o reino do norte, né? Conhecido como Israel, o reino de Israel. E o reino do sul, o reino de Judá, capital Jerusalém. Então, reino do norte, capital Samaria, reino do sul, capital Jerusalém, com as duas tribos Judá e Levi. E Benjamim, Judá e Benjamim. Então, vamos lá. Nós estamos falando do reino do sul. O reino do norte foi tomado pela Síria, o reino do sul foi conquistado pelos babilônicos. Então, o Império Babilônico levou o povo do sul cativo, né? A nata do sul, os mais estudiosos, os mais eruditos, as pessoas mais importantes, né? Como Daniel. Daniel é do tempo do cativeiro babilônico. E Esdras é já ali um tempo pós-cativeiro, considerado pós-cativeiro, porque o rei Ciro vai lá e toma a Babilônia, né, e constrói aí o seu reino persa, e eles vão então, e aí Esdras tem autorização de retornar com o povo, com parte do povo para Israel, para a organização política e religiosa de Israel, ok? Então nós somos num panorama do que nós vamos ler daqui para frente. Bom, quem foi Esdras, né? Muitas pessoas atribuem o nome Esdras a uma mulher, né? Porque logo após, se não me engano, ou antes tem o livro de Esther, e aí Esther, sendo uma mulher, acabou se atribuindo também Esdras, talvez pelo nome, né? Meio que no feminino, atribuindo-se a uma mulher. Não, Esdras foi um sacerdote, foi um líder religioso de Israel, um sacerdote no tempo do cativeiro persa, ali babilônico persa. Ele foi um escriba, né? Ou seja, ele fazia cópias das escrituras, ele foi um escriba, e ele então liderou mais ou menos aí, não lembro o número exato, deixa eu ver se eu anotei aqui, não anotei, mas ele liderou o povo de Israel num retorno, né? O segundo seria a segunda viagem de um grupo de Israel até o reino do sul, para poder então organizar a cultura, organizar a política, organizar a questão religiosa do seu povo. Porque assim, quando Zorobabel foi, junto com Neemias, né, para a reconstrução do templo, chegou lá, o templo foi reconstruído, mas houve uma paralisação, houve um contratempo, né? Houve uma oposição em relação a isso, aos outros povos, e aí o povo ficou disperso, ficou sem uma liderança.
e o povo começou a se casar com mulheres estrangeiras, desagradando assim o Senhor. E aí então Esdras vai lá para fazer essa organização. Então atribui-se, né, o livro de Esdras, que intitula o nome Esdras, a ele mesmo, né, a esse sacerdote. Inclusive acredita-se que ele escreveu os livros de primeiro e segunda crônica, primeiro e segundo crônicas. Também parte do livro de Neemias foi escrito por Esdras, inclusive há muito tempo atrás. A Bíblia, as Sagradas Escrituras não tinha essa divisão entre Esdras e Neemias. Neemias fazia parte de Esdras, era um livro único, depois que houve essa divisão. Mas acredita-se que Esdras também escreveu boa parte do livro de Neemias e foi o autor também comumente reconhecido como o autor dos Salmos 119. Ok? Então, só um panorama de quem era Esdras. Vamos lá. Esdras também liderou mais ou menos 120 homens no primeira formação, no primeiro reconhecimento dos textos sagrados, chamado cânon bíblico. Se você não sabe o que é cânon bíblico, dá uma pesquisada aí. São critérios de avaliação para saber quais livros poderiam ser considerados sagrados. Então, esse é o panorama aí. E os assuntos mais importantes aí que nós vamos encontrar no seu livro, no livro de Esdras, então o retorno dos judeus a Jerusalém. São os judeus retornando a Jerusalém, como eu falei, para uma organização político-religiosa, uma organização da nação, colocar a nação novamente sujeita aos princípios e às ordens do Senhor. Né? Tanto que antes de chegar, Esdras faz assim um arrependimento geral, faz os seus rituais religiosos, né, os seus sacrifícios lá da lei, para poder o povo se arrepender. Eles expulsam praticamente as mulheres estrangeiras lá, dentre eles, né? E então ele começa toda essa organização novamente do povo de Israel. A nova consagração do povo, né, como eu disse agora, a oposição, então levanta-se uma oposição forte, né, à reconstrução e essa reorganização, né, da nação de Israel, e principalmente como mensagem principal o cumprimento da palavra de Deus. E novamente eu recomendo que você leia Jeremias 33. Então, o que eu recomendo que você faça antes desses estudos bíblicos? Leia Jeremias 33 e leia em paralelo Esdras com o livro de Crônicas e o livro dos profetas Ageu e Zacarias. Ok? Só para você entender, né, a divisão bíblica, enquanto os livros históricos estão contando a história da nação de Israel, e Esdras é um desses livros. Se você quiser saber, então, como era a cultura, como era a poesia, como era o pensamento dos homens daquele tempo em relação a Deus, como havia essa relação entre Deus e os homens, essa adoração do povo e o seu Deus, você pega os livros poéticos. Então, Salmo 119, recomendo que leia também, para você entender toda essa cultura do povo no tempo em que o livro histórico está narrando ali, certo? E se você quiser saber como Deus ou o que Deus falava para o seu povo, você tem os livros proféticos. Então, uma recomendação, uma dica aqui do Instituto é fazer uma leitura em paralelo entre Salmo 119, o livro de Esdras, né, Crônicas e Esdras, para você saber a história, em que parte da história está sendo narrado, o livro de Salmo 119, para você entender ali como se dava o relacionamento íntimo do homem e o Senhor, de Deus e o seu povo, e os livros proféticos de Ageu e Zacarias, para você saber o que exatamente Deus está falando ao povo nesse período da história, ok? Então fica aí essas dicas. A partir do domingo que vem, lembrando que nós mudamos a data e o horário da nossa live, agora podemos fazer todos os domingos às 7h45 da manhã, é um dia excelente, né, para nós podermos fazer uma leitura bíblica. Então você que acorda para ir ao culto, quiser se alimentar um pouco da palavra antes de ir ao culto, acordou no domingo, quer se alimentar da palavra, centena aqui na página do Instituto Sal aqui no Instagram,
E todos os domingos, às 7h45, nós estaremos aqui fazendo uma leitura e um estudo detalhado, verso a verso, das Sagradas Escrituras. Tá ok? Então é isso. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe a nossa leitura, que nós tenhamos um entendimento iluminado pelo Espírito Santo. E semana que vem nós continuamos aqui lendo já a partir do primeiro capítulo. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo domingo.